Então, a gente percebe como se fosse uma súplica de amor. Um grande amor que Boaz tinha para Ruth, certo? Concorda? Então, mas por que assim? Por que ele tem esse grande amor, né? O que é uma súplica de amor? Uma súplica de amor, súplica, é um pedido insistente e humilde que vem de um grande amor. Certo? Então ele faz uma súplica de amor para com Ruth. Boaz faz com Ruth. Mas não é só uma súplica de amor. Mas também ele faz uma ordem. Vocês podem seguir ali, ele diz assim: não vás colher em outro campo. Se vocês lembram da aula de português de vocês, esse vás está no modo imperativo. Lembra? O que é o modo imperativo? É uma ordem. Então, além daquela súplica de amor, Boaz também faz uma ordem a Ruth, que ela não deveria colher em outro campo. Da mesma forma, Jesus faz para as nossas vidas. Ele faz uma súplica de amor, ele faz um pedido insistente. O grande amor que ele tem pelas nossas vidas, que nós não devemos colher em outro campo. Mas, ao mesmo tempo, é uma ordem que a gente deve cumprir. Toda ordem deve ser cumprida, certo? A gente pode escolher também não cumprir essa ordem. A gente vai estar desobedecendo ao Senhor, porque Ele pede que nós não venhamos colher nesse outro campo. Como o João falou ontem no versículo de Tito 2,14, diz que nós somos um povo exclusivamente de Deus. Então, realmente Ele quer que nós correspondamos a essa ordem dEle. E como a gente cantou hoje na reunião, a gente cantou, né, que a gente quer o Senhor mais do que o ouro, mais do que os tesouros, mais do que tudo, que Ele é nosso bem maior. Então, realmente, se nós cantamos isso, quer dizer que nós queremos corresponder a essa ordem e de não colher no outro campo. Mas antes, o que é esse campo de Boaz nas nossas vidas? Vocês já pensaram sobre isso? O que é o campo de Boaz? Primeiro, um campo. Vamos pensar no campo, normal. Um campo é onde as pessoas iam colher para suprir suas necessidades físicas. Colhiam ali o alimento, certo? Mas então, o que é o campo de Boaz? O campo de Boaz? A igreja? A igreja? Isso. Bem, isso mesmo. Então, o campo de Boaz é tudo aquilo que pertence ao Senhor. A igreja pertence ao Senhor. Como o Tiago também falou ontem, é onde tem os frutos do Espírito que você colhe. Então, tudo aquilo, todas as coisas que pertencem ao Senhor. Então, tem muitos benefícios, há muita abundância. E é o lugar que a gente pode recorrer para que todas as nossas necessidades sejam supridas. Agora, uma outra pergunta. E por que nós não devemos colher no outro campo? Se Boaz disse a Ruth que ela não deveria colher no outro campo. Mas por quê? Sabe por quê? Porque a gente não tem nenhum motivo de colher no outro campo. Porque no campo de Boaz, Jesus, nós já temos tudo que nós precisamos. Então, para que ir colher no outro campo, se nesse campo nós já temos tudo que nós precisamos? Se a gente pode recorrer a Ele e todas as nossas necessidades serem supridas. Então, não há motivo, simplesmente não há motivo de colher no outro campo. Colher no outro campo significa nos afastarmos de tudo que pertence ao Senhor. Se, como eu disse antes, o campo de Boaz representa tudo aquilo que pertence ao Senhor. Então, colher no outro campo significa se afastar de tudo aquilo que pertence ao Senhor. E também de todos os benefícios que nós encontramos no campo de Boaz, no campo do Senhor. Como os bons relacionamentos em Cristo, a proteção do Senhor e uma vida abundante. Vocês podem ver ali na apostila, depois do primeiro ponto, no terceiro parágrafo. Ele diz assim, ó, por que Boaz diz, nem tampouco passas daqui? Esse é um ponto bem interessante. Porque ele fala assim, não vá colher em outro campo, nem tampouco passas daqui. Ele poderia ter dito simplesmente, não vá colher em outro campo. Mas ele insiste, nem tampouco passas daqui.
como aqui. Ele fala, nem tampouco passes, nem se afaste daqui, nesse sentido. Então é como se fosse assim, nem um pouco se aproxime do limite daqui, do limite do campo. Mas o que significa esse limite do campo? O que é um limite do campo? Se ali ela estava com Jesus, suprindo de todas as necessidades, e ela diz, nem tampouco se afaste. Esses limites do campo significa como a gente se coloca em situações que nos façam pecar ou desejar muito. Como se fosse assim, você está na sua casa, aí tem lá o terreno da sua casa, daí tem um muro que divide a sua casa. Daí você vai lá no muro, fica lá olhando do outro lado, desejando do outro lado, vendo como é, matando curiosidade, o que tem lá, será? Quero experimentar, quero passar do outro lado. Então esse é como se fosse um limite, se aproximar do muro assim, ficar olhando, ficar desejando do outro lado. E esse é outro campo, desejando o outro campo. E como a gente conversou, o outro campo é tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Então você está desejando aquilo que não pertence ao Senhor. Em Gênesis 2,17, vocês podem ver. Gênesis 2,17. Nesse versículo, a gente tem um exemplo de algo que aconteceu, de alguém que se aproximou dos limites do campo. Vamos ler Gênesis 2,17. Diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui a gente tem uma ordem de Deus para Adão, em que ele disse que Adão e Eva não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que do dia que eles comessem dessa árvore, eles morreriam. Mas, vocês podem olhar agora no capítulo 3, podem continuar ali no capítulo 3. A gente tem um diálogo aqui da Eva com a serpente. E ela estava ali, na frente dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, conversando com a serpente. Mas o que ela estava fazendo ali? Por que ela estava conversando com a serpente ali na frente da árvore do conhecimento do bem e do mal? Se a ordem era que ela não deveria comer dessa árvore, desse fruto. Então aqui, Eva é um exemplo de alguém que se colocou numa situação que fez ela pecar. Porque vocês sabem, o que aconteceu depois na história. Ela experimentou do fruto e desobedeceu a ordem do Senhor. Então, Eva se colocou nessa situação de ir até o limite do campo e desejou. Depois vocês podem ler em casa de novo ali no 3, vai ver que ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável, então ela foi se deixando seduzir por aquele fruto, por aquele conhecimento do bem e do mal. Então, Eva se colocou numa situação que ela não precisava. Ela poderia simplesmente ter se afastado daquela árvore, não ficar perto dali. Da mesma forma, nós também estamos sujeitos a fazer essas coisas. Por exemplo, coisas que a gente pode fazer, que a gente se coloca em situações de limites do campo. Por exemplo, lugares que frequentamos, pessoas com quem andamos, as amizades, conversas que temos, as músicas, os filmes, livros, jogos, séries. Todas essas coisas podem ser instrumentos usados pelo inimigo para nos fazer pecar. Como vocês veem ali no painel, que a pessoa da decoração fez com muito amor, tem duas divisões, né? Então a parte de baixo ali representa as coisas do mundo. Alguns exemplos, né? Por exemplo, o Instagram, o Snap, YouTube, Facebook, fofoca, Netflix. São várias coisas, sabe? Vários exemplos que
que podem ser instrumentos para te fazer pecar. Vamos pensar naquele exemplo que eu disse, nos lugares que frequentamos. Por exemplo, alguém da sua escola te convida para ir numa festa de aniversário, assim. E as pessoas pegam e te dizem assim, mas não vai ter nada de errado, assim, a gente não vai beber, a gente não vai ter nada de errado, assim. Vai ser legal. Pode ir. Daí tu vai até lá, no meio de um monte de gente que não conhece o Senhor e que não tem nada a te oferecer. Daí você vai até lá e diz assim, não, eu vou, mas não vou fazer nada de errado, assim, só vou lá, vou conversar com a pessoa. E chegando lá, daí começa a vir algumas coisinhas, ou às vezes próprias conversas, coisinhas pequenas, mas que vão fazer o teu coração se afastar do Senhor. Então, quando a gente se coloca numa situação que a gente não precisa ir, a gente podia ter ficado em casa, fazendo outra coisa, conversando com alguém do Senhor, por exemplo, um irmão em Cristo. A gente poderia ter feito outras coisas. Mas quando a gente vai num lugar e faz alguma coisa, a gente não precisava ter feito isso. Aí, a gente pode ser tentado a pecar. E o nosso coração está afastado do Senhor. Quando a gente se coloca no limite do campo, nosso coração já não está mais no Senhor. Porque a gente já está desejando o outro campo, a gente está desejando o mundo. Então, para essas coisas, esses instrumentos que podem nos fazer pecar, a gente tem que prestar muita atenção, para ver se o nosso coração não está sendo afastado do Senhor, afastado daquilo que pertence ao Senhor, que é o campo dele. E essa questão do campo do Senhor, né, e o campo do mundo, essa é uma escolha nossa, né? É a gente que faz essa escolha, é a gente que escolhe para onde que a gente vai, né? E o Senhor fala para a gente ficar no campo dele. Então, como a Anny falou, essa é uma ordem que a gente tem que seguir, a gente tem que obedecer ele, né? Ali, seguindo no livrinho, na página 6, no penúltimo parágrafo, ali no final, diz assim, assim, essa é uma escolha nossa, né? Não temos como viver em dois campos, ou querer um pouco de um, obedecendo parcialmente a ordem do Senhor. Então, a gente não pode obedecer a ordem do Senhor pela metade, né? Então, como a Anny falou, ali, a gente vai lá com nossos amigos, e no limite do campo, a gente pode estar sendo influenciado ali por eles, né? A desobedecer ao Senhor. E desobedecer o Senhor pela metade, né, nossos pais, ou as autoridades ali que tem, né, os governantes, professores, avós, se a gente obedecer pela metade, a gente já é uma desobediência total, né? Então não existe, vou colher um pouquinho de lá, um pouquinho do Senhor, né? Porque isso já é uma desobediência completa. Então a gente precisa tomar a decisão de colher somente no campo do Senhor, né? Porque é só nele que a gente vai achar essa abundância. Ali tem uma referência no livro de vocês, de João 15:4, que fala assim, não precisam abrir. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Né? Então, se a gente não estiver no Senhor, a gente não vai dar fruto. A gente precisa estar no Senhor para a gente frutificar, né? Para a gente ser como o Senhor, ter o caráter de Cristo. E a gente tem que lembrar que Ruth era uma moabita, né? Como já foi falado várias vezes, Moab representa a carne. Então, Ruth desfrutou de tudo aquilo que era da carne, né? Ela desfrutou de tudo aquilo que não pertencia ao Senhor. Então, ela não conhecia o Senhor e nunca tinha experimentado dos campos de Boaz. Então, ela não sabia o que era essa vida de fartura, né? E somente quando a gente experimenta isso, os campos do Senhor em abundância, a gente vive uma vida de fartura, né? Porém, tem problema que a nossa natureza é pecaminosa. Então a gente precisa do Senhor. Todo momento a gente precisa do Senhor, porque a gente tem a tendência de pecar, né? Em Romanos 6:1-2, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado,
como viveremos ainda nele? Né? Então a gente sabe que a graça superabundou o pecado, né? A gente sabe que a graça é muito maior, mas a gente não pode continuar no pecado por causa disso, né? A gente precisa, a partir do momento que a gente tomou a posição de andar nos campos do Senhor, de recolher nos campos do Senhor, a gente não pode mais viver na vida de pecado. Então, podemos buscar relacionamento com Deus para que possamos experimentar de tudo aquilo que tem em seus campos. Então, esse é o primeiro tópico, né? Que não podemos colher no campo, somente no campo do Senhor. O próximo tópico, que é o 2, que está na página 7, diz assim: ficar com as moças e segui-las. Isso está referente também no versículo que a Anne leu ali no começo, que diz assim: porém aqui ficarás com as minhas moças e irás após elas. Então o Senhor, Boaz, falou para Ruth ficar com as moças e segui-las, né? Então Boaz deu uma ordem para ela ali. Então é muito importante, a partir do momento que a gente escolhe rebuscar no campo do Senhor, a gente criar um relacionamento com os nossos amigos que conhecem o Senhor também. Isso é muito importante. E é interessante também que depois que Boaz fala para Ruth ficar no campo, logo em seguida ele fala para ela ficar com as moças, né? Ou seja, é assim o Senhor falando conosco, né? O Senhor fala para a gente rebuscar os campos dele, buscar dele, e consequentemente a gente tem que criar um relacionamento com aqueles que conhecem ele também. Dessa forma, fica evidente que nosso relacionamento no Senhor nos fortalecem e nos auxiliam a permanecer nos seus campos. Porém, o homem que anda sozinho está mais sujeito aos desejos, pensamentos e cobiças do mundo e da carne. Então, olha só como é importante a gente ter nossos amigos que conhecem o Senhor, né? Porque se a gente andar sozinho, a gente vai estar sujeito às nossas próprias vontades. A gente vai estar sujeito a buscar amigos no mundo, né? Então, é muito importante a gente criar um vínculo com os nossos irmãos, porque eles nos ajudam também nas nossas dificuldades, né? As amizades que não são do Senhor podem ser instrumentos que nos levam a colher em outro campo. Então, olha só como isso é sério, né? A gente precisa dos irmãos para a gente nos fortalecer uns aos outros. Assim, devemos ser cautelosos e, ao mesmo tempo, radicais quando se trata de amizades com o mundo. Ou seja, a gente não pode ter amizade no mundo. Mas daí também tem um ponto muito importante. Isso não significa que a gente tem que excluir as pessoas do mundo, digamos assim. A gente não pode ficar no nosso canto e dizer, agora eu sou santa e não vou falar com mais ninguém. Né? A gente precisa ter um equilíbrio. Então, a gente tendo contato com as pessoas do mundo, com nossos colegas, a gente tem a oportunidade de falar do Senhor para eles, né? Mas o que não pode acontecer é a gente ter esse vínculo muito forte com eles, realmente ser amigos. Eu já vou explicar um pouco a diferença entre amigos e colegas, mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? Mas, como eu falei, a gente tem que ter equilíbrio, porque é só a gente tendo contato com o mundo que a gente vai levar eles para o Senhor, né? Lá em Tiago 4,4, vocês podem abrir? Tiago 4,4. Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Uma pergunta que eu sempre me fiz em relação a esse versículo é que no começo o Senhor fala adúlteros e adúlteras. E eu não entendia o que tinha a ver com o resto do versículo. E o Senhor foi falando ao meu coração. E significa que a gente buscando a amizade do mundo, a gente vai estar traindo o Senhor, né? E o Senhor não quer isso entristece o coração dele. Então, por isso que o Senhor fala adúlteros e adúlteras, né? A gente não pode buscar a amizade do mundo, porque
A amizade no mundo vai nos fazer chegar nos limites do campo e, consequentemente, a gente vai acabar rebuscando do campo que não é do Senhor. Então, o Senhor deixa muito claro qual deve ser a nossa posição para com o mundo. Mas por que não devemos ter relacionamento com o mundo? Por que a gente não pode ter relacionamento com eles, né? Porque simplesmente pelo fato de que eles não vão nos levar para mais perto de Cristo. Então, a gente pode ter basicamente 2 tipos de amigos no mundo. Na escola, no curso, que quiser, a gente pode ter 2 tipos de amigos. Aqueles amigos que são influenciadores, que sutilmente, aos poucos, pelas conversas, pelas músicas que escutamos, a gente acaba se tornando parecido com eles. De tanto que a gente anda com eles, a gente acaba gostando das mesmas coisas que eles gostam, né? Então, esse é um tipo de amigo. O segundo tipo são aqueles que parecem ser boas pessoas. Né? A gente olha para ele e fala, mas ele não fala palavrão, ele é quieto, ele é boa pessoa, mas se ele não tem o Senhor, isso não adianta. De qualquer forma, a gente estando com eles podem nos influenciar de alguma forma. Então, são esses os 2 tipos de amigos, e esses 2 tipos têm um problema em comum. Eles não nos aproximam de Cristo, eles não nos ajudam a caminhar com o Senhor. Agora a gente tem um exemplo aqui. Vocês devem também ter passado por isso, assim, de que eu tinha os amigos daquele segundo tipo de amigo. Aqueles amigos, assim, que parecem que não são tão ruins, assim. Que eles são do mundo, mas que são boas pessoas, assim, não fazem tantas coisas erradas, assim. E essas pessoas que eu tinha contato na minha escola, ensino médio ali, tenho contato até hoje, na verdade, e essas pessoas, assim, eu justificava isso, como essas são boas pessoas, eu posso andar com elas. Mas, apesar de nunca fiz, assim, nada do que elas faziam e tal, mas, simplesmente, por eu me permitir ter uma certa amizade com as pessoas, em muitas situações, isso poderia me fazer desejar o mundo, como a gente conversou, né? Tá no limite do campo. Então, eu comecei a aprender, assim, ao longo do tempo, que com essas coisas a gente tem que ser muito radical, assim. E de decidir realmente não ter uma amizade íntima com as pessoas do mundo. Porque, como a Carol falou, elas não têm nada a nos oferecer, elas não nos aproximam de Cristo. Então, eu tomei uma decisão, assim, de não ser amiga do mundo e cumprir o que está escrito em Tiago, como a gente viu. Não ser amigo do mundo, porque senão seremos, como está escrito lá, inimigos de Deus. Então é algo muito sério, assim. Então eu tomei essa decisão, assim, de não ser amiga do mundo, porque eu não quero ser inimiga de Deus. Então, a gente não deve nem ser, justificar, assim, que como as pessoas são boas, a gente pode ser amigas delas. Então, essa não pode ser uma justificativa nossa, assim. Então, a gente tem que ser bem radical e sério contra isso, como o Word disse, assim, tomar uma decisão de não ser amiga do mundo. Então, com relação a isso, né, que a gente não pode ser amigo do mundo, aí a gente pensa, tá, então a gente vai ser excluídos, né? Mas como eu falei antes, a gente tem que ter contato com essas pessoas para que essas pessoas conheçam o Senhor. Mas uma coisa muito importante é que o Senhor também foi odiado quando ele estava aqui, né? Ele foi odiado por muitas pessoas. Então, a gente se faz essa pergunta mesmo. Então, quando Jesus estava aqui, os judeus, os publicanos, tinha muita gente que queria matar o Senhor e foi por causa deles que o Senhor foi morto, né? Mas, ao mesmo tempo, várias vezes a gente vê nos evangelhos uma multidão seguindo o Senhor, né? Então, o Senhor, ele é amoroso. E assim é conosco. Muita gente vai nos odiar pela nossa posição,
Mas, ao mesmo tempo, por nós sermos diferentes, muitos vão querer estar conosco, né? Porque a gente tem a paz do Senhor, a gente tem os frutos do Espírito, né? Alegria. Então, as pessoas vão sentir prazer de estar conosco. E essa é uma outra oportunidade de a gente falar o que a gente tem de diferente na nossa vida, né? Então, as pessoas vão ser cativadas através de nós pelo amor do Senhor. E com relação à questão das amizades, né, que a gente não pode ter, então o que a gente vai fazer com relação a isso, né? Então, essa é a parte que eu vou explicar com relação à diferença entre colegas e amigos, né? Vamos ali acompanhar na apostila, na página 7, no segundo tópico, no terceiro parágrafo. Então, o que faremos? Devemos considerar nossos relacionamentos no mundo como nossos colegas, pois, segundo o dicionário, colega significa pessoas que pertencem à mesma comunidade, profissão e podem ser companheiros de estudo da mesma escola. Né? Então, realmente, nossos colegas são aqueles pessoas que estudam conosco, que fazem parte da mesma comunidade, que está conosco, né? Mas é somente isso que eles devem ser nossos colegas. Segundo ali, que então já nossos relacionamentos no Senhor serão nossos amigos, que segundo o dicionário significa um indivíduo que é unido a alguém e está ligado por uma afeição recíproca, tem boas relações, é defensor e inspira confiança. Então, como é forte, né, a palavra amigos. Então, a gente não pode ter essa afeição pelas pessoas do mundo, né? A gente não pode criar esse relacionamento íntimo com as pessoas que não conhecem o Senhor. E essas características de ter uma boa relação, de ser ligada a alguém, a gente só vai encontrar isso com os amigos que conhecem o Senhor. A gente não vai encontrar isso no mundo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a partir de agora, as pessoas que não conhecem o Senhor, que estudam com vocês, são colegas de vocês, não são mais amigos íntimos, né? E, assim, profundas amizades e relacionamentos íntimos com as pessoas do mundo não devem mais existir. Eu vou ler aqui, vocês não precisam abrir, em 2 Coríntios 6, 14, 18, diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitareis e entre eles andareis. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Né? Então, que comunhão há entre eu e aquele que não conhece o Senhor? Né? Entre a luz, que eu sou a luz, né? Porque, na verdade, Jesus é a luz, e Jesus está em nós. Né? Então, eu sou a luz, e não tem como ter comunhão com as trevas. E o Senhor deixa claro, né? Pra gente, o Senhor fala, apartar-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Isso é bem sério, né? Porque nós somos santuário de Deus, né? Então, nós não devemos tocar nada imundo, nós devemos se separar do mundo. Está escrito ali também. Agora, continuando ali na apostila, logo depois ali a gente está escrito 2 Coríntios, que a Carol acabou de ler, está escrito assim, ó: Além disso, as amizades com o mundo nos levam a dar nos limites do campo, pelo qual vivemos um grande perigo de sermos tentados a pecar. Não podemos nos enganar, pensando que somos fortes o suficiente para nos unirmos a incrédulos.
pecado ao nosso redor está sempre nos assediando e querendo nos apanhar. Não devemos permitir ser tentados ao pecado através de amizades mundanas. Então, para a gente entender isso, vou fazer um exemplo prático. Para isso, eu preciso de um voluntário. Quem que é o corajoso? Uma pessoa só, um adolescente. Mas vem. Então, assim, ó, Carol também vai ajudar. Carol. Isso. A Carol vai representar nós, o povo de Deus. E o Esdras vai representar apenas uma pessoa do mundo. Então, assim, agora eu vou pedir para a Carol dar a mão para o Esdras. Talvez vocês já viram esse exemplo em algum lugar, mas é algo bem interessante. Então, primeiramente, a Carol vai tentar puxar o Esdras apenas com a força dela. Só com essa mão. Puxa mais, Carol. Tá, não deu. Tá, agora eu vou fazer diferente, então. O Esdras vai tentar puxar a Carol com a força dele. Isso, com a tua força. Ah, o Esdras é força. Tá, ok. Prestar atenção, né? Agora mais uma coisa. Preciso de mais 2 voluntários. Vem, Pico! Pico de novo! Então a gente vai fazer a mesma coisa. A Carol vai tentar puxar os 3 lá pra cima, com a força dela. Tá, não deu. Agora, de novo, os 3 vão puxar a Carol pra baixo. Tá. Obrigada. Então, vocês viram que da segunda vez foi muito mais fácil ainda, né? Então, vamos analisar isso que a gente acabou de fazer. Primeiro, a Carol representa quem mesmo? Nós. Não Jesus, nós. Isso. Carol representa nós. A gente está num patamar mais alto. Vocês perceberam que ela estava aqui em cima? Então, da mesma forma, nós estamos num patamar mais alto. A gente tem uma visão maior de Cristo. Eles estavam no patamar inferior, certo? São os que representavam as pessoas do mundo. Quando a Carol tentou puxar eles, isso eu estou falando no sentido assim de... Quando a Carol, por exemplo, quer ter um relacionamento de amizade com eles, e ela tenta puxar eles para cima, ela não consegue. Com a sua própria força. Lembra que eu falei isso, né? Com a sua própria força, Carol. Ela não consegue. E agora, quando ele tentou puxar ela, rapidinho, ele conseguiu. Depois, no segundo exemplo, quando os 3 puxaram a Carol, foi muito mais fácil ainda. Então, o que a gente vê com isso? A gente vê que quando a gente está, vamos supor, na tua escola, assim, quando a gente está na escola, a gente tem um relacionamento, quando é um relacionamento, quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa do mundo e a gente vai tentar influenciar ela com a nossa própria força, é algo difícil a gente influenciar ela. Mas, como a gente está com um relacionamento com a pessoa do mundo, é muito mais simples ela nos influenciar, nos puxar para baixo. Agora, quando tem mais gente ainda, é muito mais difícil influenciarmos essas pessoas sozinhos, com as nossas próprias forças. Então, a gente precisa de muita sabedoria de Deus e não ter um relacionamento íntimo com essas pessoas, porque daí vai ser difícil. É como uma laranja, vamos supor, uma fruteira, assim, de laranjas. Meu pai fez esse exemplo. Tem várias laranjas
deixar a laranja boa estragar no meio das outras estragadas? Porque vocês sabem, né, que se uma laranja boa está no meio de várias laranjas estragadas, ela vai estragar rapidinho. O que você vai fazer então? Você vai tirar a laranja boa dali, para que ela não estrague, certo? Então, da mesma forma, é a gente tem que cumprir o que está escrito, que a Carol leu antes, 2 Coríntios, que diz assim, ó, separai-vos do meio deles, porque vocês são santuários de Deus, vocês são povo santo de Deus. Então, a gente tem que se separar do mundo. Então, isso é bem legal. Então, vocês podem seguir ali na apostila. Na página 7, tópico 2, parágrafo 5. Quando a vida do Senhor está em nós, torna-se impossível agirmos como amigo para o mundo. As amizades do Senhor nos levam para mais próximos de Cristo e estarem nos seus campos cumprindo sua vontade. Devemos nos incentivar mutuamente a manter firmes as amizades do Senhor para juntos crescermos em Cristo. Nosso alvo, quando aceitamos a Cristo, deve ser levar as pessoas do mundo a conhecer o Senhor. E a melhor maneira de fazer isso é pelo nosso exemplo de vida. Então, como a gente leu ali, nosso alvo deve ser levar as pessoas do mundo a conhecer o Senhor. Mas temos que tomar cuidado com isso. Como a gente viu aqui, né? A gente não pode ter um relacionamento íntimo com elas, justificando que a gente está levando elas a conhecer o Senhor. Porque senão, se a gente tem um relacionamento íntimo com uma pessoa do mundo, ela pode nos influenciar, nos puxar para baixo. Então, a melhor forma de fazer isso, como está escrito ali, é pelo nosso exemplo de vida. Então, é a maneira com que nós somos. O que a gente é na escola, o que a gente é na nossa família, como é que a gente se comporta. Se a gente tem realmente aquilo, como o tio Léo falou ontem, os frutos do Espírito, a gente tem alegria, a gente tem mansidão, a gente tem essas características. Se a gente possui tudo isso, as pessoas ao nosso redor, nossos colegas da escola, eles vão ver isso nas nossas vidas. Eles vão pensar assim, nossa, como que consegue ser assim? Eu lembro que várias vezes alguém veio assim, como que tu não fica tão nervosa para a prova? Não te entendo. Impossível isso. Ou, por exemplo, aquela pessoa falou isso para ti, como que tu não reagiu de forma... Por que tu não ficou assim brava com a pessoa? Entende? Então, essas características que a gente tem que ter, que as pessoas vão ver esse brilho de Deus nas nossas vidas. Então, vocês podem ver ali no primeiro tópico. Busque ao Senhor de todo o coração. Permaneça firme no campo de Cristo, para que seja evidente a vida de Cristo em você. Certamente, seus colegas notarão a diferença no seu falar, no seu agir, no seu vestir, nas músicas que você escuta e até mesmo nas suas redes sociais. Então, isso é um negócio bem sério, porque como é que a gente vai ser diferente do mundo se a gente veste as mesmas coisas do mundo? Se a gente escuta as mesmas músicas que o mundo escuta? Se a gente se comporta nas redes sociais da mesma forma que o mundo faz? Ou seja, se expondo de uma maneira indevida e não sendo o que a gente viu ali, santuário de Deus. Nosso corpo é santuário de Deus. Então, como é que a gente vai ser diferente do mundo se a gente faz essas coisas? Então, a gente precisa buscar o Senhor de todo o coração. Porque se a gente buscar Ele de todo o coração, vai ser evidente a vida de Cristo em nós. E a gente vai reconhecer coisas que a gente tem que mudar na nossa vida, de como a gente tem que se comportar. Segundo ponto. Tome posição da sua fé. Depois de um tempo, os colegas do mundo vão deixar de nos convidar para as antigas atividades, que não nos levam para mais perto de Deus. E é melhor que nós sejamos bem-vindos a essas atividades do que sermos levados para baixo.
Não sei se vocês já tiveram essa experiência, assim, de pessoas convidarem vocês para ir em certos lugares, daí você fala, não vou, explicando e tal. Mas tomar posição. Como a gente pode tomar posição disso? Você vai falar assim, eu não vou porque meu pai não deixa. Você vai falar isso assim, porque não dá para ir hoje, né? Fala assim. Não, você vai tomar posição, você vai dizer, não vou, porque isso não é um lugar para mim. O Senhor não gosta de um lugar assim. Então você vai justificar isso adequadamente, né? E aos poucos as pessoas vão falar assim, ela não vai nas festas. Ela não vai nesse tipo de lugar. Então elas não vão mais te convidar. Então que bom, né? Senão vai precisar ficar ali naquela situação de novo. Então tomar posição da sua fé. Por mais que talvez você não tenha tomado posição ainda. Talvez hoje, assim, na sua escola, você se comporta como as pessoas do mundo. Isso pode acontecer. Mas você pode tomar decisão hoje de realmente ser uma discípula de Deus e ser diferente do mundo. Por mais que você não tenha feito isso ainda, você pode fazer. Ainda não acabou o tempo, você pode fazer isso hoje. E de realmente se posicionar diante de Deus em tudo que você fazer. Por exemplo, Carol vai falar depois das conversações, mas se você está numa roda de amigos, você pode decidir, não vou participar disso. Então essas decisões, pequenas decisões no nosso dia a dia que a gente pode tomar. Mais um toque aí, a Jéssica quer falar. Isso que as meninas estão falando é algo muito importante, né? E dentro daquele versículo que a gente leu, que a gente meditou hoje de manhã, em 2 Coríntios 6, né? Lá diz assim, rapidamente, novamente, né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Ou seja, né, é impossível ter comunhão da luz com as trevas. E eu queria mostrar para vocês, de uma forma assim bem prática, como que não pode mesmo haver, né, essa mistura. Que vocês têm, aqui tem água, e é algo bem simples, mas que mostra exatamente como que não pode mesmo haver, né, essa mistura, né? Aqui tem o óleo. Então, não sei se vocês conseguem enxergar já que um pouco do óleo que eu coloquei aqui, ele não se mistura com a água, né? E assim, a luz não se mistura com as trevas, né? E nós somos a luz do mundo, né? Nós não podemos nos misturar, né, com as coisas do mundo, né? As coisas do Senhor estão completamente separadas das coisas do mundo. É impossível haver comunhão, né? E o Senhor, Ele nos chama, né, para a santificação. Aí na continuação desses versículos, né, o Senhor, ele vai falando, né, porque Ele fala no 17, né, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, né, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim como filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Né? O Senhor nos recebe, né? Então nós precisamos buscar, né, deixar as coisas impuras, né, e nos santificar para o Senhor. O Senhor tem nos chamado para a santificação. Isso em todas as áreas da nossa vida, né? Nas amizades, né? Em tudo que nós buscarmos, nós temos que buscar estar somente. Não tem como você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não tem como você estar nos campos de Boaz e no campo do vizinho. Você tem que estar só, né, em um lado, né? Tem gente que acha que está em cima do muro, né? Não se decidiu ainda. Mas como dizem, o muro tem dono, né? E o muro é de Satanás. Então, se você está em cima do muro, é porque você não está nos campos de Boaz.
E você tem que tomar uma decisão, né? Se você vai continuar, se você vai continuar em cima do muro, né? Buscando as coisas no mundo, ou se você quer realmente buscar, né? Se saciar nos campos de Boaz, Deus, que é tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. E é legal esse exemplo que até se tu tentar misturar ali, eles vão continuar a mistura ali. Ó, pegar espera, ele vai se separar de novo. Então o que acontece? O óleo e a água, eles têm propriedades físicas e químicas, né, Vani? Tem propriedades físicas e químicas diferentes. Então eles não se misturam. E da mesma forma, nós também. Não tem como se misturar. A gente é diferente do mundo. Não tem como a gente se misturar. Ali o próximo tópico. Todo mundo olhando para a apostila agora. Está escrito assim, ó. Busque andar com aqueles que conhecem a Deus. Escolha suas amizades no meio dos irmãos. E peça discernimento a Deus para entender quais os amigos que te levam para mais próximos deles. Então, em qualquer lugar, até aqui no meio, a gente tem que escolher andar com aqueles que te aproximam de Cristo. Né? Lembra que a Carol falou ali que aquelas pessoas do mundo, elas todas não nos levam para mais próximos de Cristo. Né? Então a gente tem que escolher andar com aqueles que te aproximam de Cristo. Se hoje você está andando com pessoas que não te aproximam de Cristo, você tem que falar assim para sua amiga. Você fala tantas coisas para eles, seus amigos. Você pode falar assim: vamos buscar mais a Deus, vamos orar juntos, vamos ler a Bíblia, vamos ler um livro da Bíblia junto. Então, são algumas opções assim que a gente pode fazer para juntos estarmos se aproximando mais de Deus. Porque esse é o objetivo da amizade do Senhor, para estar aproximando mais de Jesus. Vamos ler ali no penúltimo tópico. Prestem bem atenção, esse tópico é bem importante. Né? E diz assim: devemos considerar Jesus como nosso amigo mais íntimo. Então, por mais que, claro, a gente deve ter amizades com nossos amigos em Cristo, não devemos ter amizades com o mundo, mas acima de tudo, a gente tem que ter amizade com Jesus, com o Senhor. Além de todos, Ele deve ser nosso amigo mais íntimo, né? Porque Ele é o único que conhece nosso coração, nossos pensamentos, né? Ele conhece tudo que nossos desejos, né? Então é com Ele que a gente tem que ter esse relacionamento íntimo. E isso é a cada dia, né? Não adianta de domingo, no nosso caso é sábado em sábado, mas a gente tem que buscar todos os dias o Senhor, né? E mesmo que seus pais não conheçam o Senhor, ou mesmo que não tenham esse relacionamento com os irmãos em Cristo, nós devemos buscar essa experiência. Então, se seus pais não conhecem o Senhor, ou se eles não criaram esse relacionamento com os irmãos, a gente precisa buscar essa experiência por nós mesmos, né? Então, é muito importante ter esse relacionamento com os nossos amigos. Hoje, quando elas começaram com esse tema, veio um texto na minha mente, mas eu não tinha certeza se era o Senhor que tinha colocado. Então, o que a Jéssica falou, eu tive certeza. Primeiro, eu vou dar um texto em 2 Pedro 5,8, que diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E agora eu vou pedir para vocês abrirem Salmos no capítulo 1. Todo mundo abre lá. Então, esse texto ele é bem conhecido, mas há um tempo atrás eu estava meditando na palavra e o Senhor ele falou muito forte no meu coração nesse capítulo. Ele diz assim: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Mais que feliz. Então, mais que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém
é um resultado. Um resultado do quê? Do versículo 2, que diz: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Então, o fato de ele não andar no conselho dos ímpios, não se deter nos caminhos dos pecadores, nem mesmo se assentar na roda dos escarnecedores, é na verdade um resultado de ter o prazer na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, procurando quem ele possa devorar. E se nós continuarmos nesse capítulo, a gente vai ver no versículo 3 que esse homem que medita na lei do Senhor, ele é o quê? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Uma árvore, ela tem uma raiz, e uma raiz é o que firma ela na terra. Então ela está firme, ela não vai sair dali. Junto à corrente de águas, a árvore, para ela crescer, ela precisa de terra, raiz e água. Então ali ela vai ter tudo o que ela precisa para sobreviver e para dar os frutos dela. E no devido tempo, então, ela vai dar o fruto. É um resultado também. A folhagem dela, então, não murcha, e tudo o que esse homem fizer, ele vai ser bem sucedido. E no versículo 4, dá o resultado dos ímpios. Os ímpios, eles não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Então, os nossos amigos, colegas da escola, eles vão nos convidar, eles têm muitos prazeres em coisas que são momentâneas, que uma hora satisfazem eles e outra hora já não satisfazem mais. Eu vejo muito isso quando eu vejo pessoas que fazem uma tatuagem, por exemplo. Eu quero fazer uma tatuagem porque eu acho que vai ficar legal. Aí a pessoa faz, no começo ela acha o máximo, depois passa e a marca vai ficar ali. Assim, são coisas que não têm valor eterno. Sabe? Essas coisas mudam. E daí no versículo 5 diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então que nós sejamos como essa árvore, né? Plantada junto à corrente das águas. E que é os campos de Boaz, né? Onde tem tudo o que nós precisamos, e que nós não precisemos rebuscar em outros campos. Amém? Foi muito bom ter falado isso, porque o nosso próximo tópico é com relação a isso mesmo. Vamos lá, vamos ler. Cuidado com as más conversações na internet e na escola. Em 1 Coríntios 15, 33 fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então a gente tem que cuidar com o que a gente conversa na escola, né? E como a Thalita falou, não se sente na roda dos escarnecedores e não se aconselhe com os colegas do mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E caso você está andando dessa forma, procure ajuda de irmãos mais velhos, mude seu ciclo de amizade e peça perdão a Deus, tomando a decisão de mudar. Então, isso por isso que é muito importante ter esse relacionamento com os irmãos em Cristo, né? Porque a gente pode confessar esses pecados para Ele, que o Senhor vai nos perdoar, né? Em 1 João 1,9 fala assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o Senhor, Ele é um Deus amoroso que vai nos perdoar, né? Agora vamos para o terceiro tópico ali. A proteção no campo do Senhor. Então esse é um dos benefícios que a gente encontra quando a gente está no campo do Senhor. Ali, como vocês podem ver, Ruth 2, 9, parte B, na apostila, página 8. Não dei ordem aos servos para que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe, os servos tiraram. Em Ruth 2, 22, disse Noemi a sua nora, Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Então, nos dois versículos a gente vê que no outro campo, Ruth seria molestada, porque eles queriam que eles fossem para o campo de Boaz, para que ali ela não fosse
tocada, não vou ser molestada. Então, da mesma forma, nós podemos pensar assim que no campo do Senhor, nós temos a proteção dele. No campo do Senhor, nós somos protegidos. Agora, se a gente se afasta dos campos do Senhor e deseja o mundo, então, como a gente conversou antes, o inimigo está ali querendo nos assediar, querendo nos tentar. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Um exemplo na Bíblia de alguém que recebeu a proteção do Senhor foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês lembram da história? Então, o que aconteceu? Eles decidiram firmemente não se prostrarem aos deuses e à imagem de Nabucodonosor. Então, eles foram fiéis ao que o Senhor tinha para a vida deles, eles se decidiram. E nisso o Senhor os protegeu, porque a ordem foi que eles foram lançados à fornalha de fogo. Mas mesmo assim, o Senhor os protegeu lá. Então, esse é um exemplo assim, na Bíblia de pessoas que foram protegidas por terem decidido permanecer nos campos do Senhor. Então, agora o último tópico, que está ali na página 8 também, que é a abundância nos campos do Senhor. E ali em Ruth 2:9, na última parte, fala assim: tendo tu sede, vai às vasos e bebe do que os moços tirarem. E o outro versículo também está em Ruth 2:17, um pouco mais para frente, diz assim: e esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase 1 efa de cevada. Então, tem o irmão Bornelli, Romeu Bornelli, ele deu o exemplo de que 1 efa de cevada é igual a um fusca cheio de cevada. Então, vocês imaginem um fusca que está transbordando de cevada, né? Então, imagine o quanto é grande essa quantidade. Assim. E Boaz fala: tendo tu sede, vai às vasos e bebe do que os moços tirarem. Então, Ruth trabalhava colhendo espigas. Então, era natural ela sentir sede em algum momento. Ela ia sentir sede. E por isso que Boaz fala para ela ir aos vasos e beber água. Então, estava ali a vontade para ela beber água. Então, isso é conosco. A gente tem o Senhor, a vontade para a gente tem essa fartura no Senhor, essa abundância. A qualquer momento que a gente sente sede, o Senhor é um manancial de águas vivas que vai saciar a nossa sede, vai saciar tudo que a gente precisa, toda a nossa necessidade. E Ruth desfrutaria dessa abundância no Senhor, né? Então, se tivermos sede, o Senhor é um manancial de águas vivas que suprirá todas as nossas necessidades. E estamos passando por alguma dificuldade, temos nossos irmãos e amigos que podem nos ajudar e orar conosco. Então, a gente tem uns aos outros para que a gente possa ir falar da dificuldade que a gente tem passado e eles vão nos ajudar orando conosco, né? Então, mas quais são essas consequências de viver nos campos, né, do Senhor? E essa consequência, ela é infinitamente abundante. Desfrutar dessa vida do Senhor é uma vida cheia de fartura, que a gente não vai precisar de mais nada, a gente não vai querer olhar para o mundo, a gente não vai querer buscar dos campos que não são do Senhor, né? Então, essa fartura, ela não diz respeito a materiais, né? Ela não é a fartura de dinheiro. Então, essa fartura é do próprio Senhor, é do próprio caráter de Cristo, né? E como o Léo falou ontem, a gente precisa estar cheio dos frutos do Espírito, né? E que é gozo, paz, mansidão. E isso a gente só vai conseguir no Senhor, né? Então, um dos benefícios, digamos assim, é uma vida abundante no Senhor, né? Desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nossas vidas, porque o Senhor conhece nosso coração, como eu falei antes, Ele conhece nossos desejos. E o plano que Ele tem para nós é muito maior daquele plano que a gente acha que é o melhor para nós, né? Então, o Senhor, Ele vê lá na frente, Ele sabe o que é melhor para a gente, né? Então, ser cheio das insondáveis riquezas de Cristo
Então, olha que forte, né? Insondáveis riquezas. Então, é uma riqueza que a gente não pode medir, ela é insondável. E a gente pode desfrutar de tudo isso no campo do Senhor. Ser cheio da sabedoria do alto, então, não é essa sabedoria do mundo que a gente busca, mas é a sabedoria do Senhor, que fala do próprio caráter de Jesus. Né? Então, olha que legal a gente ter o caráter de Cristo em nossas vidas, né? As pessoas verem o caráter do Senhor em nós. E são incontáveis os benefícios que desfrutamos de viver uma vida com Jesus. Ele é tudo em todos. Ele conhece o mais íntimo de nossos corações e somente nele podemos ter vida, paz, alegria e um coração humilde, né? E diante de toda essa maravilha que a gente desfruta no Senhor, né, a gente pode se perguntar, mas por que então as pessoas se desviam dos caminhos do Senhor, né? Se temos tudo isso nele, por que elas se desviam? Porque elas não experimentaram verdadeiramente dessa vida de fartura, dessa vida de abundância, elas não experimentaram. Em algum momento, na dificuldade, na tribulação, na escola ou com os pais, elas não buscaram se saciar no Senhor, elas buscaram um outro meio de satisfazer essa necessidade. Então, elas, como a Anne falou, elas chegaram no limite dos campos e tentaram saciar as necessidades fora do campo do Senhor. Né? Então, isso é muito perigoso. Se passarmos por alguma dificuldade, jamais a gente vai encontrar uma solução no mundo. Às vezes a gente encontra a solução, mas é momentânea, ela não vai durar, né? E vai se tornar tristeza e morte para nós, né? Nossos colegas da escola que não conhecem o Senhor nunca poderão nos ajudar, porque eles não têm uma vida com o Senhor, eles não conhecem o Senhor, né? Então eles não podem nos aconselhar. Somente Jesus, nosso Senhor e Salvador, pode nos ajudar a suprir tudo o que precisamos. Ele deve ser nosso total prazer. Ele é o nosso sustento e nele temos vida e vida abundante. Então, não é simplesmente vida que a gente tem nele, né? Mas é uma vida abundante, uma vida cheia de fartura que a gente vai desfrutar do caráter do Senhor, da sabedoria, da vontade dele. E a partir do momento que a gente experimenta isso, a gente não vai ter nenhuma vontade de olhar para outro campo, porque a gente já vai entender que no Senhor a gente tem tudo e Ele é todo o nosso prazer. Né? Então a gente precisa buscar essa experiência no Senhor. E isso é muito maravilhoso, a partir do momento que a gente experimenta isso verdadeiramente. Isso. E para finalizar, então vamos só retomar assim, o que a gente viu hoje. Né? Então, primeiro, nós não devemos colher no outro campo, porque essa é uma ordem do Senhor, juntamente com uma súplica de amor, que é uma ordem com muito amor do Senhor para as nossas vidas. Mas por que a gente não deve colher no outro campo? Porque no campo do Senhor, nós já temos toda essa abundância, como a Carol falou. A gente já tem tudo, a gente pode ser suprido em todas as necessidades. Então, se estamos no Senhor, a gente tem vários benefícios. Como, por exemplo, as amizades do Senhor, que são amizades que nos inspiram confiança, que é algo que a gente nunca vai encontrar nas amizades do mundo, com as pessoas do mundo. Então, essas pessoas no Senhor, essas amizades em Cristo, nos aproximam dele, nos fazem conhecer mais do Senhor. Então, é muito importante que nós tenhamos relacionamentos com as pessoas no Senhor. Mas as amizades do mundo nos levam para longe de Deus, para colher em outros campos, nos fazem andar nos limites do campo. Então, somente em Cristo nós encontramos tudo aquilo que é eterno. Somente em Cristo a gente encontra a proteção do Senhor. Uma vida abundante, como a Carol falou agora, né? Então, se bebemos o Senhor, lá em João 4,14, está escrito ali que jamais teremos sede. Então, nele a gente é suprido em tudo. A gente não precisa colher em outro campo, porque no Senhor nós já temos tudo o que nós precisamos. Então, quando a gente vê o quanto Ele é rico, o quanto Ele tem, a gente vê o quanto nós não temos nada. E como nós devemos admirá-lo e nos humilharmos diante dele. Só para concluir, então, vocês podem abrir em Ruth,
2, então, Ruth 2, versículo 10. Vocês podem ver que esse versículo é a continuação daquele primeiro versículo que a gente leu. Então, aqui a gente vê a reação de Ruth pela palavra que Boaz tinha dito a ela, que ela não deveria colher em outro campo e tudo aquilo que a gente já discutiu. Então, está escrito assim, ó. Então, ela, Ruth, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Então, o que a gente pode ver aqui? Que Ruth se inclinou, colocou o rosto em terra. Então, ela se humilhou. E depois ela diz: como é que fazes caso de mim? Então, ela se alegrou, ela se sentiu muito amada e admirada pelo que o Senhor tinha dito a ela, de não colher em outro campo, de andar com as servas, que ela teria proteção e abundância no Senhor. Então, da mesma forma, nós, todo mundo pode olhar para mim agora. Da mesma forma, nós também devemos fazer isso. Nós devemos nos humilharmos diante do Senhor. Nós devemos agradecê-lo pelo grande amor que Ele tem pelas nossas vidas. Porque nós somos estrangeiros. Nós não merecemos isso. Nós não merecemos tão grande amor. Porque de nós nada é bom. Mas o Senhor, Ele nos deu tudo isso. Ele nos deu a oportunidade de colhermos o seu campo, que tem tudo que nós precisamos. Nós não temos necessidade de ir em outro campo, porque lá a gente só vai colher morte, só vai colher destruição. Então a gente tem que realmente se humilhar diante de Deus e decidir, tomar decisão de seguir e de permanecer firme no seu campo. Né? E sozinho a gente não pode fazer isso, sozinho, com nossas próprias forças. Mas se a gente buscar o Senhor de todo o coração, pedir ajuda aos irmãos mais velhos, a gente pode sim permanecer firme nos campos do Senhor. Bom dia. Você queria citar um exemplo prático. A gente está no campo de Boaz, é que a gente está protegido pelo Senhor. E citando exemplo prático, quem que é a nossa proteção das nossas vidas? Exemplo prático. Os nossos pais. É neles que a gente deve se basear, confiar. Eu sei que tem algo espiritual para o Senhor, que a gente tem que se firmar no Senhor, mas aqui na nossa vida na terra, é nossos pais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre, minha vida inteira, tudo que lugar que eu vou com meus pais. A família do meu pai mora no Rio Grande do Sul, fica a 1000 quilômetros daqui. São 12 horas de viagem praticamente. E eu sempre vou com eles e é tudo uma beleza. Com meus pais, tranquilo lá, tudo legal, que amor. E esse ano eu fui sozinho, fui a trabalho, fazer negócio lá. E eu fui sozinho, ficaram meus parentes lá. E eles começaram a fazer perguntas para mim. E alguns amigos se dizem cristãos, eu confio que eles são cristãos. E eles começaram a bombardear, buscar exemplos. Eles perguntaram: João, quando vai começar a namorar? Eu falei: não está na hora ainda. Cada coisa com o seu tempo. E eles fizeram uma pergunta para mim: mas como? Com 7 bilhões de pessoas no mundo, tu vai olhar para uma e vai dizer que essa vai ser tua esposa? E eu teria a resposta certa, que seria a oração. O Senhor vai mostrar quem que vai ser minha futura esposa. Só que não tive força, porque eu estava longe dos meus pais. Eu não tive força para tanta gente lá. Eu consegui dar essa resposta para eles, que seria, eu creio que seria a resposta ideal para eles. Porque eu estava longe dos meus pais. E eu posso afirmar que meu pai é meu melhor amigo aqui na Terra. Essa relação que a gente tem que ter com os pais é uma relação muito importante. Aqui, todo mundo é curioso. Quer ver? Porque quando eu estou tocando ali, quando algum irmão vai orar, eu consigo ver todo mundo olha para você ver quem que é o irmão que está orando. Então a gente não pode, por exemplo, surgiu alguma dúvida. Eu vou perguntar para algum amigo do mundo o que é isso, vou perguntar para os pais. Se aqui eu tenho muita dificuldade de relacionamento com a minha mãe, a gente se dá bem e tudo, mas eu brigo muito com ela. E meu pai começou a conversar comigo sobre isso e eu falar: mas eu sou muito injustiçado por ela.
Só que meu pai falou para mim começar a tratar dela de uma maneira diferente, está melhorando, nosso relacionamento é cada vez mais. Então, se vocês não têm um bom relacionamento com o pai de vocês, não culpem eles, culpem vocês, porque a gente está errado, na maioria das vezes. A gente que não trata nossos pais bem, eles fazem tudo por nós. Meus pais fazem tudo por mim, eu sei disso. E eu comecei a tratar minha mãe, principalmente, de uma maneira diferente, e só melhorou. Porque a nossa vida se resume na nossa vida espiritual e nosso relacionamento com nossos pais. E, como é que eu ia dizer? Eu não esqueci só um pouquinho. E eu sempre tive o costume, minha vida inteira, de chegar em casa, estudar, funcionar na escola, e ir para o quarto dos meus pais, ver um filme, orar um pouco com eles, conversar com eles. E eu parei de fazer isso esse ano, eu não comecei a fazer besteira, mas eu fui para o meu quarto, ficava no Facebook, ficava fazendo qualquer coisa, jogando, e no meu quarto abri o Facebook e vinha assim, hoje em dia tem amigos mais íntimos que os pais. E eu começava a pensar nisso, será que é verdade ou não? E começou a surgir interessante na minha cabeça. E até que um dia o Senhor me falou comigo que eu não estava com notas boas na escola e que isso estava refletindo a minha vida com o Senhor e com meus pais. E eu comecei a mudar isso, comecei a conversar mais com eles, relacionar mais com eles. E hoje isso me melhorou muito. Então eu encorajo vocês a ganhar proximidade com os pais, porque os pais são nosso guarda-chuva aqui na terra. É eles que nos dão a proteção. Amém? Eu só queria falar uma coisa bem rapidinho ali, quando elas falaram sobre escarnecedores, né? Não sei se todo mundo sabe o que significa esses escarnecedores, né? Às vezes a gente já ouviu tanto essa palavra, mas nunca foi pesquisar, né? Isso significa afrontoso, difamador, fofoqueiro e oprobrioso. Essa palavra oprobrioso, ela significa algo que há ou que causa vergonha e desonra, ou derivado de opróbrio. Quando você vai procurar o que é opróbrio, ele diz a maior desonra, uma afronta infamante, uma desonra profunda, né? E fala extrema abjeção. E essa extrema abjeção fala daquilo que é torpe, imundo, baixo, causa nojo ou degradação. Então isso é muito sério, assim. Às vezes a gente acha que é só escarnecedores, só aqueles que contam piadinhas e tal, mas isso é muito sério, a gente tem que estar muito atento, né? E só queria ler um versículo, acho que a respeito de tudo que elas falaram, e assim, eu acho que encerra essa nossa escolha entre igreja e o mundo, né? Será que vocês, isso está lá em Romanos 6,16. Será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado que leva à morte, ou então a obediência que leva à justiça. Aquele a quem você mesmo se oferecer, este será o seu Senhor e você será escravo dele. Então é uma decisão totalmente nossa, né? Não é dos nossos pais ou de alguém que vocês têm próximo, é uma decisão nossa, né? Aquele que a gente escolher vai ser o nosso Senhor e seremos escravos dele. Desde ontem, à noite, assim, o Senhor estava fazendo lembrar do Salmo 51, até registrei lá fora naquele negócio que tem os pezinhos lá. E hoje de manhã o Senhor me levou a ler novamente o Salmo 51. E as meninas e a Brenda agora falaram sobre nós decidirmos, né? Se não temos ainda andado desse modo, né, que é agradável aos olhos do Senhor, hoje, um dia que se chama hoje, né, ainda é tempo para a gente decidir isso. E lá no Salmo 51, 10, começa assim, né? Crie-me, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Daí o 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Aí 16 e 17, porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, né? Então, assim, muitas vezes nós ficamos pensando em tantas formas, né, de nós agradarmos ao Senhor, mas, né, de, o que eu vou sacrificar, o que eu vou jejuar, o que eu vou isso, o que eu vou aquilo, principalmente depois do retiro, assim, né? Mas o que o Senhor deseja de nós hoje, assim, é que o nosso coração realmente se quebrante diante dele, né? E que nós voltemos a ter a alegria da nossa salvação. Assim como Ruth, né, a Helena estava comentando, ela se
prostrou com o rosto que já estava alegre por ter encontrado ali abundância, né, nos campos de Boaz, né, que nós realmente possamos servir ao Senhor com alegria, né, fazer essas escolhas não é só assim, agora eu não tenho mais amigos, né, e tal, mas que realmente nós possamos ter prazer nisso, né, e que o nosso espírito então seja voluntário, né, nada por obrigação, ninguém é obrigado a nada, mas nós precisamos decidir, né, ficar em cima do muro não dá. É isso mesmo, eu gostaria só de comentar a questão do exemplo que o João deu, né? É que ele faz um link para basicamente o próximo tópico nosso, que é com relação à questão das autoridades. Você tem você está no campo de Boaz, né? E uma das formas como você tem essas amizades são proteções, mas Deus nos coloca também, principalmente na idade de vocês, menores, assim, como ainda na casa dos pais, os pais são aqueles que podem dar as melhores orientações para que vocês possam andar de forma adequada nos campos de Boaz, sem se afastar deles. Né? Amém? Acho que era isso. Quer falar mais alguma coisa ou sim? Não? Ok, é isso. Obrigado. Pessoal, pois é, eu estou começando a ficar com calor. E eu estou precisando me desfazer de algumas coisas aqui. Terminou a primeira ministração da manhã. Vamos fazer um intervalo rapidinho de 15 minutos. Vai ser dado nos avisos agora e já voltamos com mais a segunda palavra de hoje sobre a autoridade, que vai ser ministrada pelo Lucas Wellington, mais conhecido também como Cachopa. Continuem online aí que voltaremos em instantes ou continuaremos por aqui também. Não sei. Será que tu para de... Porque ele não vestiu os cuecas aqui masculino. Será que ele consegue pegar o zoom? Esse é da hora, né? Não, não dá. Não dá? Será que dá? Diz eu posso, eu consigo. Ah, tá, pega. Não. É melhor pegar da tela. Não, mas não dá. Dá reflexo. Tava boa. Fiquei impressionado com o meu quarto. Acho que é o quarto mais organizado que eu já na história. Eles são tudo comportados. É isso? Eles são velhos? Estão da boca? Dá um pouco mais de tem um pouquinho mais de Fiquem grandes. Pessoal? Vai pra doação? Vai pra doação. Cuide de umas coisas de vocês. Tô com 2 cachaços. Eu tô com... Como é que é? Crise de identidade. Tô com uma crise de identidade aqui. Não sei o que eu sou. Gessé e Ares. Uma pessoa aqui. Eu sou. Agora eu sou. Por isso que ele tava sem casar com ele.
Tá vendo, né, Ana? Por que o Wesley não usa casaco? Já tô dando retiro. Tá bom. Então, agora são quase 11 horas já. A gente vai dar um intervalo e logo em seguida, com a Telucina, a gente retorna. Só gostaria de avisar, ali na parede, atrás ali dessa parede aqui, tem um cartaz onde tem uns pés ali. Vocês podem deixar recado. Ô, Jéssica, como é que nós vamos fazer com os outros? Nós estávamos querendo fazer eu esqueci de avisar, de a gente deixar a marca dos nossos pés. Nós temos ali guache, a gente vai ter que preparar e começar a deixar isso aí, né? Eu acabei esquecendo de falar no primeiro dia sobre isso. Então procurem ali a equipe ali, ó. Eles são, tem como fazer ali para deixar a marca dos pés também registrada aí para todo mundo, tá? Então ali tem alguns exemplos, você pode deixar o seu recado e também mais que um recado escrito e também a sua pegada, tá ok? Dá um oi pra tua mãe aqui. Então, olha. Sim. Nós temos ainda camisetas que nós fizemos para o retiro. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aquela ali, ó. Nós temos algumas ainda. Então, quem quiser, quem tiver interesse ainda, que esteja assim, pode dar uma procurada ali que a gente tem. Tá certo? Vai ser um intervalo bem rápido. Ok? Então, façam tudo que vocês precisarem fazer. Mas não vá brincar e depois vai fazer. Nós já vamos começar. Mas por que a culpa não são mais tomadas? Deu pra entender? Não. O Wesley queria lá fazer um exemplo dela. Ele me falou. É isso aqui mesmo. Fala tudo, é legal. Aí ele começou a falar pra mim, fala pra mim, vamos ver se não. Aí ele falou,